a partir do versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas e vocês? Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Senhor, como o Senhor tem ensinado nós a cada dia, Pai, que a melhor oração que podemos fazer, Senhor, a Ti é de gratidão. Gratidão pelo que o Senhor já fez. E, Senhor, quanto mais somos gratos a Ti, Pai, mais queremos agradecer, mais desfrutamos da bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ensina, Senhor, Teus filhos serem gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor já deu. Senhor, então nós somos gratos a Ti nessa manhã, gratos pelos louvores que já entoamos, gratos pela palavra que já temos recebido, gratos pela palavra que receberemos, gratos pela Tua obra naquela cruz, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor, eu declaro, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, no nome e na autoridade que é o nome de Jesus, nós avançaremos, Senhor. Nós avançaremos em nome de Jesus, Pai. Não seremos, Senhor, infelizmente, como aquele povo, Senhor, que ficou 40 anos marchando em círculos até perecer. Não seremos, Senhor. Nós, Senhor, receberemos, Senhor, em nome de Jesus, a promessa, as promessas que o Senhor tem para nós como igreja. Senhor, nós como igreja, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, avançaremos para o alvo, avançaremos para o propósito em nome de Jesus, não ficaremos estagnados, parados, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que avançaremos com poder, que avançaremos com liberdade em nome de Jesus Cristo. Nenhum obstáculo, Senhor, que o inimigo colocar ou tenha colocado, Senhor, diante de nós, vai permanecer, vai prevalecer. Nós vamos em nome de Jesus, Senhor, e é em nome de Jesus, Pai, que viveremos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nós. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por se fazer presente em nossa vida. Obrigado por fazer de nós Sua morada. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu ministério. Obrigado pelo Teu convencimento quando éramos, Senhor, pecadores. Obrigado por hoje, Senhor, na condição de filhos e de herdeiros, o Senhor está nos guiando, nos ensinando, nos exortando, nos chamando a atenção. Obrigado, Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu repreendo toda distração, toda opressão do inferno, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, todo espírito maligno enviado para inflamar, para causar divisão, para mentiras, vai cair por terra agora, demônio maldito. Em nome de Jesus, tu está repreendido nesse lugar, repreendido nessa igreja, repreendido nesse povo. Esse povo é o povo do Senhor, é a nação do Senhor. Somos o povo de Deus, somos o povo de Deus, mesmo em poucas pessoas, num número pequeno, Senhor, comparado, Senhor, aquilo que está lá fora. Nem queremos nos comparar, mas somos em número pequeno, mas somos Teu povo, somos Teus filhos, somos a Tua nação. O Senhor pagou um preço alto por cada um de nós, o Senhor derramou Seu sangue por cada um de nós, e eu declaro que cada um de nós, Senhor, vai viver esse propósito do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade aqui, Espírito Santo, para ministrar, para se revelar, para nos ensinar, para nos capacitar. E eu já declaro que com a Tua graça e com a Tua ajuda, Senhor, nós avançaremos, Senhor. Nós avançaremos, Senhor. Teremos progresso, Senhor, não em círculos, mas em linha reta, em direção ao alvo, em direção ao propósito,
direção ao chamado do Senhor para essa igreja, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha total liberdade aqui, em mim e através de mim. Fala, Espírito Santo, fala, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meus irmãos, podem tomar assento? Irmãos, como eu falei aqui, o povo de Israel recebeu muitas promessas, e uma delas era a vinda do Messias, a vinda de Cristo, que significa Messias, o libertador, o resgatador, o remidor. Às vezes para nós, irmãos, é claro que nós temos recebido a palavra e temos entendido o valor de Jesus e de Cristo. Mas para eles, irmãos, para aquele povo, que foi o povo escolhido, já ouvimos muito isso, para representar Deus na terra, foi o povo escolhido para terem os profetas e para também vir o Salvador do mundo através deles. A palavra Cristo tinha muito significado. Assim como o Cordeiro de Deus, quando João Batista viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Talvez se eu e você, brasileiros, estivéssemos lá, não faria tanto sentido para nós, mas para eles fazia, porque eles tinham as leis e o Cordeiro expiava o pecado. Então quando eles ouvem falando Jesus, João Batista falando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fez muito sentido, assim como a palavra Cristo fez muito sentido para eles, e faz muito sentido para eles, porque remete ao Messias, que muitos deles ainda estão esperando, mas muitos receberam também. E aqui Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus, como já ouvimos aqui, veio de uma forma humilde, montou num jumentinho para entrar em Jerusalém, veio de uma maneira não como eles esperavam que o Messias viesse, não como os homens tinham imaginado que o Messias viesse, não apenas pelo propósito que os homens tinham imaginado que ele viesse. Então, Jesus curando, libertando, sarando, fazendo a obra, ressuscitando mortos, chega e pergunta para os seus discípulos: quem que as pessoas ao nosso redor, quem que as pessoas que veem o que eu faço, dizem que eu sou? Ah, Senhor, eles disseram, profetas, Elias, o próprio João Batista reencarnado. João Batista já tinha sido decapitado, então ele voltou à vida, em você voltou à vida, ou seja, você é a reencarnação de João Batista, você é o Elias que subiu vivo para o céu, que foi na carruagem de fogo, você é um dos profetas. Aí Jesus fez essa pergunta só para testar eles, irmãos, porque Jesus queria chegar no ponto: e vocês que andam comigo, e vocês que são meus discípulos, e vocês que ouvem os meus ensinamentos, e vocês que estão ao meu lado quando eu estou curando, sarando e libertando, quem dizem que eu sou? Jesus queria saber dos íntimos, irmãos. Os que estão de fora, o que pensam, não importava para ele. Ele estava preocupado com os íntimos, com aqueles que se diziam seus discípulos, com aqueles que se diziam que andavam com ele. Quem vocês dizem que eu sou? E eles jamais teriam essa revelação de quem ele era se não fosse do alto dada. Pedro se levanta e fala: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí qual que é a resposta? 17, por favor, qual que é a resposta de Jesus? Jesus afirmou: tu és abençoado, Simão, porque não foi revelado por carne e sangue, mas é o Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo aqui? Ninguém consegue ter a revelação de Cristo no seu coração se não for dada pelo Senhor. Por isso que homens vão lá e gastam 10, 12, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos estudando teologia e não conhecem Jesus, não conseguem apresentar Jesus, porque não tem a comunhão do Espírito para fazer isso. Irmãos, aí você vê uma pessoa que vem e ouve a palavra por um pregador ungido, uma pessoa com o coração quebrantado e rasgado, e já recebe a revelação de quem é o Senhor. Por quê? Porque não é o homem que revela Jesus para os outros homens, é o Espírito através do homem.
Aqui o Senhor, Pedro recebeu a revelação de Jesus, de quem era Jesus, por Deus, porque Jesus estava com eles. Mas a partir da obra consumada, o Espírito Santo derramado, nós temos a missão de pregar o Evangelho como igreja. Mas se o Senhor não estiver aqui, impulsionando, se o Senhor não estiver através de nós, ungindo as palavras e tocando no coração de quem está ouvindo, nunca conseguiremos revelar o Senhor. Mas não é nessa linha que eu quero caminhar, eu só estou abrindo um parênteses aqui, porque, irmãos, o Senhor ministrou nesses dias, até eu pontuei já alguma coisa sobre isso nos jovens, sobre 3 fases na vida de um homem, até ele viver o propósito de Deus. 3 fases na vida de um cristão, podemos dizer assim, que se pular qualquer uma das fases, vai se frustrar. Tem muitos frustrados e tem muitos que entram no campo da religiosidade, porque pulam as etapas. A primeira etapa é a revelação de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo no seu coração? Quem é Cristo para você? Ele é meu Salvador. Se Ele for só seu Salvador, você vai viver só uma parte do propósito. Se Cristo for apenas o seu Salvador, você não vai conseguir avançar e viver o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Se Cristo for apenas o Salvador da igreja, a igreja vai ficar estagnada. Mas Cristo não é apenas o Salvador. Cristo, Ele é o Salvador e o Senhor. Irmãos, isso é muito importante a gente entender, e não apenas entender, se colocar. Ouvimos muito já sobre o senhorio de Cristo, mas se eu não entender que Ele é Salvador e Senhor, e eu crer nisso, eu vou andar, irmãos, margeando o propósito, porque Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, Ele precisa ser o Senhor dos nossos passos. O povo lá onde o pastor ministrou sobre Ageu, quando Ageu chegou lá e exortou Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, Neemias tinha vindo antes, lá na Babilônia, tinham ficado lá 70 anos exilados. Aí Neemias vai lá, ora, busca do Senhor, fica por 6 meses esperando uma oportunidade. Deus dá uma oportunidade, ele vai até a presença do rei, o rei vê ele entristecido e fala: essa tua tristeza é de alma. E ele: como eu não vou estar triste? O meu povo está lá perecendo, os muros destruídos, a casa do Senhor destruída. Consegue graça com o rei, volta para lá. Ciro manda os mantimentos para casa, ele constrói primeiro os muros, como o pastor falou ontem, que simbolizam a proteção. Depois vem outro povo para construir a casa, eles começam a casa, deixam de construir a casa do Senhor e vão construir as suas próprias casas, vão viver a sua própria vida. Aí Deus levanta o profeta Ageu, que vai lá e exorta eles: ei, por isso que vocês estão trabalhando e o dinheiro de vocês não rende, por isso que vocês estão plantando, semeando, mas não estão colhendo, porque vocês colocaram o propósito de vocês em primeiro lugar e Deus em segundo plano. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que Deus era o Salvador deles. Deus salvou eles da Babilônia, mas eles não entenderam que Deus também era o Senhor, e eles tinham que viver primeiramente para o Senhor. É a mesma coisa o povo de Israel, irmãos. Por que eles não entraram na promessa? Eles entenderam que Deus era o Salvador, beleza, Ele foi o Salvador, muito bem, mas eles não se colocaram debaixo dele como Senhor, e por não se colocarem como Senhor, eles tinham decisões, eles tinham pensamentos, eles pensavam como o Hamilton falou aqui. Aí o que acontecia? Um pensava de uma maneira, outro pensava de outra, outro pensava de outra, outro pensava de outra, e virou divisão. Não teve progresso, porque não entenderam que era um só o pensamento, que era do Senhor que importava. O que cada um deles estava pensando, para Deus não importava, importava o que Ele estava dizendo. Por isso que a igreja, quando iniciou, conseguiram chegar naquele nível que foi ministrado aqui pelo Hamilton, lá de Atos. Um só coração e uma só alma, porque o que cada um pensava tinha morrido, não importava mais, era o que o Senhor pensava, era o que o Senhor queria. Ele era o Senhor, Ele, além de cabeça e Salvador, era o Senhor, Ele ditava os passos. Nós vemos isso pelo livro de Atos todo, a igreja vivendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque Cristo era o Senhor. Novamente eu vou dizer, talvez o Senhor para nós também não faça tanto sentido, porque pela fé tem que fazer, mas se nós formos no nosso intelecto, o Senhor não faz tanto sentido. Para eles fazia.
Por quê? Porque o nome principal de Deus no Velho Testamento era qual? Yahvé. O que significa Yahvé? O Senhor. Era um nome impronunciável para os judeus. Tanto é que eles pronunciavam sem as vogais, somente as consoantes, porque era o nome principal. Elohim era usado para outros deuses. El Shaddai, Jeová Jireh, eles pronunciavam o tempo todo. Agora, Yahvé não. Yahvé era o nome santo do Senhor, que significa o Senhor. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento, vemos Jesus na oração sacerdotal, lá no livro de João, capítulo 17. O que Jesus fala na oração? O teu nome eu mostrei para eles. Porque Yahvé não se expulsa demônio. Em nome de Yahvé não batiza ninguém. O nome de Yahvé não faz as coisas que o Senhor planejou para fazer. É o nome de Jesus, irmãos. Filipenses, olha o que a palavra fala. Nome que é sobre todo nome. Eu vou abrir para os irmãos entenderem onde eu quero chegar aqui. A revelação de quem é o Senhor. Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler desde o 5 para não ficar fora do contexto. 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ele podia, mas não fez. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E aqui vem a chave, irmãos, o segredo. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Que Senhor? O Senhor Yahvé, irmãos. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele esteve na criação. A palavra fala que sem Ele nada se fez. Ele criou o homem, Ele criou tudo que vemos. Ele veio, se fez homem, Ele salvou o homem. Ele é o Senhor. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Se Cristo for apenas o Salvador, você vai ficar dando passinhos. Agora, quando você entende, Ele é o Salvador, mas Ele é o meu Senhor. Eu tenho o meu Senhor na minha vida, o Senhor de tudo, irmãos. Quem é Elon Musk com a sua fortuna trilionária? Quem é Steve Jobs, que morreu, o criador da Apple? Quem é os poderosos desse mundo? Os sábios desse século, comparado ao Criador, comparado ao Senhor. Por que eles blasfemavam contra Jesus? Por que eles pegaram em pedras para apedrejar Ele? Porque Ele falou, Ele se fez igual a Deus, mas Ele não mentiu, Ele era Deus. Eles que não reconheceram a sua visitação, eles que não reconheceram a vinda do próprio Deus, que eles diziam cultuar o próprio Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, andou no meio deles de maneira humilde, e eles não reconheceram, porque eles esperavam que Deus viesse de uma outra maneira. Nem esperavam que Deus viesse, eles esperavam que Deus apenas enviasse seu Filho, mas eles não entendiam que o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho são o mesmo, e toda a palavra fala, foi até citado aqui pelo irmão Alisson, toda a plenitude de Deus, aprove a Deus colocar em Cristo, toda a glória de Deus, aprove a Deus colocar em Cristo. Cristo é a expressão exata de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor. É claro, irmãos, acabamos de ler, Ele assumiu a forma de homem, Ele se fez homem, Ele se fez servo, Ele veio como filho, mas Ele e Deus são a mesma pessoa. Se nós não tivermos, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso precisa ser revelado no seu coração, irmãos, e não é aqui. A alma nos engana muito, irmãos. Se nós dermos atenção para os nossos pensamentos, somos muito enganados. Nós precisamos crer no nosso coração. Quem é Cristo para vocês? Vocês são cristãos? Vocês estão nessa igreja há quantos anos? Vocês são filhos de Deus, ouvimos já isso, fizemos até retiro sobre isso. Somos filhos, somos herdeiros. Gostamos muito de citar
Romanos 8,16, somos herdeiros e cordeiros com Cristo, mas quem é Cristo para nós? Ele é o suficiente? Ele é o soberano? Ele é o Senhor? Ou Ele é apenas o Salvador? Porque há uma diferença muito grande. Se Ele é apenas o Salvador para mim, escutem o que eu vou dizer aqui. Se Ele é apenas o Salvador para mim e para você, eu só vou recorrer a Ele quando eu preciso de salvação. Eu só vou recorrer a Ele quando eu estou com problemas. Eu só vou recorrer a Ele quando eu estou com uma necessidade. Ah, não, Jesus vai me salvar, Ele é o Salvador. Se eu estou com problema, Jesus vai estender a mão para mim, Ele não vai me deixar desamparado. Agora, se Ele é o meu Senhor, eu tenho intimidade com Ele. Se Ele é o meu Senhor, eu tenho comunhão com Ele. É diferente, irmãos. A igreja de Atos, que olhamos como padrão para nós, viveu o extraordinário, viveu o propósito, na verdade. Porque a gente fala, nossa, Pedro passava, as pessoas eram curadas, Pedro foi lá e dobrou o joelho, orou e falou com Tabita, volta à vida, mulher, levanta dessa cama. Ela voltou, como se fosse uma coisa extraordinária, e é. Mas quando se temos Deus como nosso Senhor, nós entendemos que isso é comum para Deus, isso é comum para o nosso Senhor. Para nós ainda está sendo incomum, porque não compreendemos quem Ele é, mas quando entendemos quem Ele é e o que Ele fez verdadeiramente, cremos, isso se tornará comum para nós também, irmãos. Não é que vamos ficar procurando, querendo viver só para curar, para expulsar, para isso e para aquilo. Não, irmãos, mas se torna comum. Nós já vamos chegar no segundo ponto, por que vai se tornar comum? Nós olhamos lá, Mateus 7, 21. Quando, consegue colocar para mim rapidinho, irmão? Mateus 7, 21, é mais rápido de tudo que eu na Bíblia aqui. Nem todo aquele que diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque não adianta eu chamar, nossa, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, mas eu não me submeter ao senhorio dele. É isso que Jesus está falando. Irmãos, é isso que Jesus está falando. Ir para a igreja e dizer que Jesus é o meu Salvador não é o suficiente para o Senhor. O Senhor quer que nós vivamos com Ele na nossa vida como Salvador, mas como Senhor. Ele não nos libertou apenas para viver, agora eu estou salvo. Não, Ele nos libertou para um propósito, Ele nos resgatou para um propósito, Ele nos chamou para um propósito. Mas se Ele não for o Senhor da minha vida, eu não vivo o propósito. Volta para mim o 20, o 19, vai no 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada. 20. Pelos seus frutos o conhecereis, vai no 22. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, no teu nome, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos milagres? 23. Então eu lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vocês que praticam o mal. Porque eles usaram o nome, eles entenderam que há poder no nome, eles entenderam que há poder e autoridade no nome de Jesus, se utilizaram disso. Muitos hoje se utilizam disso, muitos constroem impérios religiosos, usando o nome de Jesus. Muitos até expulsam demônios em nome de Jesus, mas o que ele fala? Apartai-vos de mim. Por que apartai-vos de mim? Porque não conheceram Ele, não se entregaram para Ele, Ele não se tornou Senhor. Ele foi apenas o Salvador ou apenas um nome para mim me promover em cima desse nome. Irmãos, Deus nos chama como cristãos para ter o Senhor. Essa é a realidade. Não há, irmãos, na vida com Deus, nós precisamos entender isso. Na América, aqui no Brasil, foi implementada a questão, o sistema democracia. E aí a gente acha que a gente vai entrar com esse pensamentozinho no reino de Deus e vai querer viver democracia, porque tem que ser do meu jeito. Essa é a minha opinião, essa é a minha ideia, é assim que eu quero, é assim que eu vejo. Ah, mas a pregação do jeito que está sendo feita eu não concordo, a maneira que está sendo conduzida eu não concordo. Quem disse que o Senhor está preocupado com isso? No sistema, no reino de Deus, quem reina, o que reina, o sistema é monarquia, é Ele o Senhor, nós submetidos ao senhorio dEle, vivendo o propósito dEle. O que isso significa? É aquilo que eu falei, se há muitos pensamentos diferentes, irmãos, o Senhor não está nem aí com isso. O Senhor tem um pensamento, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem um propósito. Eu vivo isso quando eu me submeto ao senhorio dEle.
Quando eu me submeto, aí não adianta, mas eu penso desse jeito, o irmão pensa desse jeito, a Thay pensa desse jeito, o outro irmão pensa desse jeito, e fica ali colidindo, dando choque e não saímos do lugar. Por quê? Porque não é democracia, não é como eu e você queremos, é como o Senhor quer, é como Ele decide, é Ele que manda, Ele que é o dono da igreja, não foi nós que compramos uns aos outros, nem eu poderia pagar o preço da minha vida, foi Ele, por isso que Ele é o Senhor. Irmãos, é interessante isso. Como é que eu posso dizer que o Senhor, que Jesus me salvou, aí eu faço a oração, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, na primeira situação, na primeira decisão que eu tenho que tomar, eu tomo a decisão, eu penso por mim mesmo, eu escolho o caminho que eu vou seguir, eu vivo do meu jeito, eu quebro um monte de princípio, pulo por cima de um monte de coisa, e Deus vem e estabelece autoridades espirituais sobre nós, eu vou lá e quebro todas elas. Não, eu penso que é desse jeito. Se eu comunicar a minha autoridade espiritual, vai que ele fala uma coisa que eu não concordo, vai que ele fala uma coisa que eu não aceito, então eu vou tomar a decisão por mim mesmo. Deus já deixou de ser o Senhor da sua vida há muito tempo. Se eu tomo decisões por mim mesmo, se eu tomo decisões pela minha própria vontade, Deus deixou de ser o Senhor da minha vida há muito tempo. Talvez nunca foi, mas isso precisa ser restaurado, irmãos. O que aconteceu lá no Monte Carmelo? Quando Elias chamou o povo lá, os profetas de Baal, por que ele fez isso? Aquele povo tinha se corrompido, Deus tinha libertado eles com mão forte, e Deus era o Senhor sobre eles, até o ponto que eles começaram a adorar deuses estranhos, Azerá, Baal, Astarote. E aí Elias chega lá e faz o quê? Então vamos ver quem que é Deus nessa terra, quem que é o verdadeiro Deus, quem que é o único e verdadeiro Deus. Sobe com os seus profetas e faz o sacrifício, depois eu faço o meu. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Fica lá os profetas de Baal, igual uns idiotas se martirizando. A palavra fala que eles começaram de manhã e foram até de tarde, se cortavam, e aí Elias escarnecia deles: ei, fala mais alto, ele é um Deus, talvez ele está dormindo, ele tem muitas pessoas para atender, e nada acontecia. Quando chega na hora de Elias, o que Elias faz primeiro? Restaura o altar. O altar daquele povo estava quebrado, estava corrompido. Ele vai lá, restaura o altar, coloca o novilho, coloca a lenha. A palavra fala que ele molha 3 vezes com 4 baldes de água. A água escorre ao redor do altar para mostrar que não tinha como pegar fogo. E aí ele ora: ó Senhor, responde, para que esse povo saiba que só Tu é Deus, para que esse povo entenda isso. E o que acontece? Deus responde, a palavra fala que vem fogo, consome o sacrifício, consome a lenha, o fogo vem com tanta pressão que consome a água ao redor. E aí o que aconteceu com o povo? Dobraram os joelhos, colocaram o seu rosto em terra e reconheceram: só o Senhor é Deus. Ele queria, Deus usou o profeta Elias para quê? Não foi para mostrar poder, irmãos, foi para mostrar que o Senhor era o Senhor, que Deus era o Senhor daquela nação. Irmãos, não precisa que hoje nós façamos isso, nós só precisamos quebrantar o nosso coração. O Espírito Santo quer falar com nós todo dia. Quando eu levanto, o Espírito Santo quer ministrar no meu coração. Todo dia, quando eu vou tomar uma decisão, vou para o trabalho, vou para a escola, vou fazer qualquer coisa, o Espírito Santo quer me guiar. Não sou eu que estou inventando isso, é a palavra do Senhor. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, se eu sou guiado pelos meus pensamentos, eu sou filho de Deus. Se eu sou guiado pelos meus desejos, eu sou filho de Deus. Não é, irmãos, assim que as coisas andam. Para nós entrar no segundo ponto que o Senhor nos chamou para viver, Gálatas, vou andar aqui, tem bastante coisa ainda, Gálatas 4. Gálatas 4, eu vou ler só o versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto, por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. O primeiro ponto, Cristo é revelado em meu coração. O segundo ponto, Ele é formado dentro de mim. Há uma diferença.
Uma coisa é eu saber quem Ele é, eu ter a revelação dele. Os discípulos, Pedro teve a revelação de Cristo, não teve? E o que Jesus falou para ele? Bem-aventurado tu é, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelaram, foi o Pai. Então ele teve a revelação de quem era o Cristo, o Messias, o Senhor, tudo que eu acabei de falar para vocês. Mas Pedro conseguiu viver à altura da revelação? Não, só depois da obra consumada. Por que depois? O que foi consumado em Pedro para ele conseguir viver depois? A revelação. Cristo. Cristo foi formado dentro dele. E aqui o que Paulo está exortando o pessoal de Gálatas? Que hoje no Brasil deveria ser feita a mesma coisa. O pessoal de Gálatas era gentil. Quem aqui sabe que eles não eram de Israel? Quem aqui sabe que as leis eram só para o povo de Israel? Sabemos disso. O povo de Gálatas foi o quê? Recebeu Paulo a primeira vez. Paulo foi lá, pregou o Evangelho. A palavra fala que ele chegou lá. Ele fala mesmo que ele chegou. Eu vou até ler aqui, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade, 13, uma enfermidade física que preguei o Evangelho pela primeira vez, e não desprezastes nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que era enfermidade não vale a pena a gente especular. Ora, onde está aquele vosso júbilo que me receberam a primeira vez? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-lo a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo por declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para agradar-vos, não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar o vosso cuidado por eles. O que Paulo estava dizendo aqui? Vocês me receberam, ouviram o Evangelho, tiveram a revelação de quem era Cristo, viram o poder de Deus, porque Paulo mesmo fala em Coríntios, a minha palavra e pregação não constituem em demonstração de palavras e persuasão humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Então eles viam o poder de Deus na vida de Paulo. Paulo veio, pregou, operou maravilhas, sinais, receberam a revelação. Paulo virou as costas, entrou o quê? Os judeus vieram querer trazer a lei. E o que esse povo estava fazendo? Estava pegando a lei, estava abraçando doutrina religiosa, estava tomando a religião em vez de ficar na graça. Irmãos, a lei é uma religião, é uma religiosidade, não tem como comparar com a graça, é outra dispensação. E eles receberam a graça e agora estavam caminhando para a lei, estavam caminhando para a religiosidade. E aí o que Paulo vem e fala? De novo estou sofrendo as dores de parto, no 19, para que Cristo seja formado em vocês. Então o primeiro passo, eles receberam a revelação de quem era Cristo. Agora Paulo tem que estar ali exortando eles de novo, para não se desviar da revelação, porque Cristo precisa ser gerado no homem. O que é Cristo ser gerado no homem, irmãos? Cristo ser gerado no homem, o Paulo mesmo fala. Paulo mesmo fala aqui em Gálatas 3, no Gálatas 2 também, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Perceba o que ele vai falar 21, não torna inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, Cristo teria morrido em vão. Então o que Paulo está dizendo? Eu recebi a revelação de quem é Cristo, não sou mais eu que opero aqui, não sou mais eu que ando nessa terra, Cristo anda em mim. Eu cedi o meu corpo para que Cristo, através do Espírito Santo, habite no meu espírito, e Ele anda em mim. Isso é ser gerado, você vai entender melhor quando lemos lá Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela revelação. Olha, não vos moldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Cristo em nós, irmãos. Coríntios, a palavra fala, temos a mente de Cristo, não penso mais como eu pensava, a palavra me moldou um novo padrão, a palavra me leva a tomar novas decisões, a palavra me leva a andar de uma maneira que eu não andava antes.
completamente conduzido por sentidos, até Cristo ser revelado em mim, até Cristo ser gerado em você. Quem domina você são os seus sentidos. Até Cristo ser o Rei, o Senhor da sua vida, quem governa você são os sentidos. Você faz o que você vê, você faz o que você sente, você fala do que você ouve, você fala do que você enxerga. Agora, quando Cristo é gerado em você através da palavra de Deus, Pedro fala: recebemos a semente incorruptível, que é a natureza de Deus, enxertada em nós, no nosso espírito. É o nosso espírito que é moldado, é o nosso espírito que se torna um novo homem, e é o nosso espírito que se molda à imagem de Cristo, é o nosso espírito que se assemelha com Cristo. Quando eu sou semelhante a Jesus, o meu comportamento é outro. Nós vamos chegar já no terceiro ponto para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso. Irmãos, por que há muitas religiões formadas na terra? Muitos tiveram a revelação de quem é Cristo, mas eles não deixaram Cristo ser gerado neles. Aí eles começaram a querer fazer o quê? Começaram a querer viver o terceiro ponto, que é o externizar Cristo. Mas sem Cristo ser gerado no homem é impossível. Sem Cristo ser gerado no homem, o que vai ser externizado é uma religiosidade. O que vai ser externizado é sentimentos, é carnalidade. Não é a vida que o Senhor chamou para externizar. Recebemos a vida de Deus em nós, recebemos muitas coisas, irmãos, mas se pela palavra de Deus Cristo não for formado dentro de mim, eu nunca conseguirei viver o meu propósito, irmãos. Eu vou patinar, porque eu sei quem é Cristo. Cristo morreu por mim, agora eu entendi melhor, Cristo é meu Senhor. Mas se Ele não for gerado em mim, se Ele não viver em mim, se eu não for igual a Ele, eu não vou conseguir, irmãos, viver o propósito e o chamado. Por que muitas vezes patinamos, irmãos? Damos alguns passos de fé e nos frustramos, porque não conseguimos avançar. Cristo não está formado ainda. Cristo precisa ser formado em nós. Irmãos, você vai fazer a sua própria autoanálise. Quando Cristo é formado em você, você age como Cristo. Vamos lá, se autoanalisa. Se uma pessoa fala mal de você, como é que você reage? Se uma pessoa não corresponde ao que você ministrou, pregou, exortou, ajudou, como que você reage? Qual que é a sua reação? Se uma pessoa está fazendo coisas que te desagradam, qual que é a sua reação? Se for diferente da de Cristo, é simples, ele não está formado em mim, ele não está gerado em mim, e eu estou vivendo uma religiosidade. Irmãos, eu não estou falando isso para criticar ninguém, eu quero ajudar, eu quero que os irmãos entendam o que o Senhor está tentando transmitir aqui para nós, irmãos. Quando Cristo é formado em nós, Ele é revelado e depois formado em nós, nossas atitudes são outras, nossas atitudes são diferentes. A pessoa pode falar o que quiser de mim, eu não me importo com isso, porque Cristo está em mim. Como é que Cristo agiria? Uma vez perguntaram para um pregador, se Cristo tivesse em forma física, forma humana, como Ele teve naquela época, hoje no mundo, diante de tanta corrupção, homossexualidade, o que Ele faria? Ele não faria nada. Ele teve, na época dele, tinha homossexualidade, talvez até pior, mais explícito do que hoje. Tinha prevaricação, tinha corrupção. O que Cristo fez? Ele veio e pregou o Evangelho, irmãos. Ele veio e trouxe as boas novas do céu. Ele veio e abriu as portas do reino. Ele veio e disse: ei, vinde a mim o cansado, eu vou te dar alívio. Ele veio e disse: quem tem água e sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Ele veio e fez o papel dele. Ele não se moldou no sistema, não se preocupou com o sistema, porque ele estava além do sistema. Cristo é um outro sistema, irmãos. Ele não é o que estamos. Por isso que o Senhor nos chama para viver, irmãos, olhando para Ele, ser gerado em nós, porque nós andamos não mais pelos sentidos. Se nós, irmãos, é muito sensível isso, é uma linha muito fina. Se eu estou ouvindo aqui a palavra do Senhor, eu ouço a palavra do Senhor no sábado, eu ouço a palavra do Senhor no domingo, eu concordo com a palavra, eu recebo a palavra, mas se na segunda eu não me alimento, se na terça eu não guardo a minha fé, na quarta-feira eu estou desesperado com o sistema, porque eu começo a ser bombardeado por mensagens, por notícias, por o sistema televisivo que está aí para isso mesmo,
pelas redes sociais, pela corrupção. Isso começa o quê? Incomoda o nosso homem natural. É por isso que não temos que andar no homem natural. É por isso que Cristo tem que viver em nós. É por isso que Paulo, irmãos, percebam o que Paulo fez. Paulo foi o único homem fora Jesus que falou: olhem, me sigam, façam como eu faço, façam como eu faço. Ele falou: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Perceba o quanto Cristo estava na vida desse homem, como esse homem já tinha morrido para ele mesmo. Irmãos, o próprio ele mesmo fala: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, ele vive em mim. E se ele vive em mim, me imitem a maneira que eu vivo, a maneira que eu penso. Havia problemas na época de Paulo, meu Deus, irmãos, comparado com a nossa vida, não tem nem como comparar, Paulo apanhava pelo menos algumas vezes no ano por pregar o Evangelho. Isso parava ele? Não parava. Cristo vivia nele, não era mais ele que vivia. Paulo era preso talvez uma vez ou duas no ano. Isso parava ele? Não parava. Cristo vivia nele. Paulo tinha abundância de alimento, de recursos. Isso exaltava o ego dele? Não, porque ele sabia que daqui a um pouco ele poderia estar precisando de alguma coisa. Ele mesmo fala: sei estar afortunado e sei passar necessidade, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não é mais as coisas desse mundo. Aí ele vem e fala: o mistério que esteve oculto, mas agora está revelado, o qual é Cristo em nós, esperança da glória. Por que muitos cristãos da nossa geração não olham mais para a eternidade? Não pensam mais na eternidade? Estão focados demais nessa vida que vai passar daqui a pouco. É daqui a pouco, irmãos. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Não é daqui 50, 100 anos, é daqui a pouco isso aqui vai acabar. Daqui a pouco tudo que vemos vai mudar. E rapidamente, nós não vamos nem conseguir pensar direito. Então por que Paulo vem e diz: a esperança da glória? Por que muitos não têm essa esperança? Cristo não vive neles. Cristo não vive neles. Quando Cristo, irmãos, é gerado em nós, e Ele vive em nós, Ele opera em nós e através de nós, nós não olhamos mais para as coisas de baixo. Aí é fácil, olhamos para Paulo escrevendo assim: já que estão em Cristo, não olhem mais para as coisas de baixo, pense nas coisas que são do alto, onde Deus está sentado. Mas você já tentou viver isso? Tente viver isso todos os dias da sua vida, pensando somente nas coisas do alto, para você ver se Cristo não está gerado em você, como é difícil. Porque para pensar nas coisas do alto, irmãos, eu preciso saber que Ele é Cristo. Quem é Cristo? Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Aí eu descanso das coisas aqui. Eu consigo descansar nele. Por isso que a palavra fala em Hebreus: havia um outro descanso para o povo de Deus, que é Ele, é Jesus, é o descanso. Quando Ele é o meu Senhor, Ele é o meu descanso, então eu descanso das coisas ao meu redor. Quando Ele é meu Senhor, eu descanso do que eu estou vendo. Eu não me preocupo, porque Ele é o meu Senhor. Ele vai cuidar dos meus passos. Aí Ele é gerado em mim. Eu começo a viver de uma maneira diferente. Eu começo a dar passos de uma maneira diferente. O que aquela pessoa falou de mim não importa mais. Me criticou não importa mais. Brigou comigo não importa mais. Virou a cara para mim não importa mais. Rejeitou a palavra que eu preguei para ela não importa mais. Eu fiz a minha parte com o meu amor e meu coração. Não importa se a pessoa gosta de mim ou não. Cristo vive em mim. É um outro padrão de vida. Cristo está sendo formado em nós pela palavra. Irmãos, eu posso passar 20 anos na igreja, se essa palavra não for acolhida pelo meu coração, com humildade e com fé, eu vou viver uma vida inteira me frustrando. Eu dou passos pela emoção, eu me empolgo pela emoção, mas na hora que a fé é exigida, eu não tenho a formação completa de Cristo na minha vida. Eu vou patinar, eu vou dar passos rasos, eu vou ficar ali, eu vou lá, eu molho o meu pé no mar, já é o suficiente para mim. Eu começo a olhar para a vida que eu estou vivendo, mas está tudo certo, porque eu fico limitado ao que é temporal. Eu fico limitado ao que está ao meu redor. Agora, se Cristo está formado em nós como igreja, o fogo do Senhor está queimando. O desejo para ver outras pessoas queimando no fogo do Senhor é maior do que tudo. O desejo, o anseio da volta do Senhor é maior do que toda
outra aquisição que eu possa conquistar nessa terra. Irmãos, Cristo formado em nós leva a nós a outra perspectiva de vida. Quem é Cristo para você? Cristo está formado em você? Irmãos, após Cristo estar formado em nós vamos viver naturalmente o nosso propósito, que é o terceiro ponto. Primeiro ponto, revelação de Cristo. Segundo ponto, Ele formado em nós. Terceiro ponto, eu externizo Jesus. As pessoas veem Jesus em mim. Aquilo que está aqui dentro se torna notório para fora, sem eu me esforçar, sem eu precisar fazer força, porque já é uma coisa real e verdadeira. Pedro e João subindo ao templo. Ouvimos isso já umas 50 vezes aqui. Já cremos nisso? Precisamos crer. Pedro e João chegando no templo, entrando pela porta formosa. O que tinha lá? Um paralítico. A vida inteira naquela condição. Dá uma esmolinha, me dá uma moedinha aí para me comprar uma marmita. A gente sabe que a maioria deles não é para comprar marmita, né? É para comprar bebida mesmo. Dá uma moedinha aí para me comprar. Estou com fome. Aí tu oferece comida e ele não quer, ele quer a moedinha. Dá uma moedinha aí, Pedro e João. O que prata e ouro não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para mim e veja Jesus em mim. Olha para mim, antes de mandar, de dar uma autoridade. Já fomos ministrados sobre isso. Olha para mim, veja que quem está falando contigo não é apenas homens. Olha para mim e levanta desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno. Aí sim, irmãos, estamos completamente respaldados para viver o propósito do Senhor. Ele foi revelado, ele foi formado, agora ele é externizado. Por isso que a sombra de Pedro curava. Por isso que as pessoas vinham pegar lá o aventalzinho de Paulo trabalhando. Por isso que quando morreu Tábita, em vez de enterrarem ela, deixaram ela no quarto e chamaram Pedro, porque externizava Cristo na vida dele. E quando ele chegava, e onde ele chegava, e externizava esse poder, externizava essa presença, externizava a pessoa do Senhor, outras pessoas criam. Percebam, Pedro precisou fazer esforço para ganhar 3.000 almas para Jesus? Nenhum, irmãos, nenhum. Ele só se levantou e falou: ei, eles não estão bêbados, eles não estão bêbados. Isso que vocês estão vendo é cumprimento da promessa, é Cristo sendo formado em nós, é o Messias que vocês tanto esperavam. Aqui, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou e está aqui, sendo formado em nós. Depois lá vai e prega para mais 5. Precisou ele fazer esforço nenhum, irmãos. Cristo estava formado neles. O que acontecia com Cristo quando Cristo entrava em qualquer lugar? O lugar ia abaixo. Espiritualmente ia abaixo. Jesus entrava numa sinagoga, os demônios que estavam lá, a pessoa há 50 anos frequentando a sinagoga, o religioso. Jesus entrou lá, manifestou o demônio. Jesus indo para Gadara, lá todo mundo desesperado, o gadareno. Jesus entra lá, ele vem se rastejando, filho de Davi. Agora o que acontece com os primeiros cristãos? Revelação de Cristo, Cristo formado neles, eles externizavam Cristo. Filipe pregando em Samaria, o que aconteceu? Aleijados curados, uma cidade inteira, uma região inteira sendo tocada pelo Evangelho. Demônios saíam gritando, a palavra do Senhor fala. Demônios saíam gritando, irmãos. É um outro estilo de vida que o Senhor está chamando a igreja dele para viver. Nós não podemos olhar para isso e achar que está longe de nós. Se eu acho que isso está longe da minha vida, porque Cristo nem foi ainda, irmãos, revelado para mim. Se eu vivo, irmãos, a minha vida achando que está longe da minha realidade, o sobrenatural de Deus, é porque Cristo não foi nem revelado para mim ainda. Eu estou ainda gatinhando na fé. Agora, se eu entendo que Cristo já foi revelado, olha quem morreu por nós, quem ressuscitou, olha quem é o cabeça da igreja. Como é que eu posso achar uma coisa extravagante, expulsar um demônio, curar um enfermo, se Cristo está em nós, se Cristo é nosso e eu sou dele? É natural isso, irmãos. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Você está lá fazendo o seu trabalho e vem o seu colega: nossa, você tem alguma coisa diferente. O que é isso? Cristo em você. Nossa, eu te tratei mal, mas você foi tão paciente e calmo comigo. Isso é Cristo em você, irmãos.
Isso é Cristo na sua vida. Não se espante se as pessoas virem até você pedir oração do nada. Se as pessoas virem até você, eu quero ouvir o que tu tem, eu quero o que tu tem. Se Cristo está em você, é esse o propósito mesmo. Como é que as pessoas sabiam? Como é que eu sei do que eu estou falando? Qual é a base bíblica de Cristo externizar através de nós? Vamos para Atos. Os primeiros discípulos, depois de discípulos, foram chamados cristãos. A igreja de Antioquia, que foi a igreja que enviou Paulo para sua primeira missão. A igreja estava lá, discípulo, houve a perseguição depois de Estevão. Veio a perseguição, os cristãos se dispersaram, só pregavam para judeus. Até que se levantou alguns gentios, ouviram a palavra e saíram pregando para todo mundo, desesperadamente. Até que se formou um ponto de pregação, ou seja, uma igreja na cidade de Antioquia. Quando os discípulos ouviram, os apóstolos, que lá estava tendo o poder de Deus, e os gentios também tinham recebido a palavra, enviaram quem para lá? Barnabé. O que Barnabé viu quando chegou lá? Ele viu a graça de Deus. Como é que eu vejo a graça de Deus, irmãos? Como é que eu vejo? Eu pergunto para você, se pergunte, como é que eu vejo a graça de Deus? A graça de Deus ela é vista, irmãos, na mudança de atitude de pessoas, na mudança de comportamento, na mudança de pensamento. A graça de Deus é vista dessa maneira. Como é que eu sei que uma pessoa é cheia de graça? Porque ela era assim e agora ela age completamente diferente. Ela era estourada, era esquentada. Agora não, ela está em paz, ela está tranquila, ela fala com calma, ela ajuda em vez de criticar, ela não é mais crítico, não é mais murmurador, não é mais daqueles opositores que ficam se levantando contra, criticando. Ela tem a graça de Deus. Começaram a ver o que? Cristo neles, irmãos. Aí por que chamaram eles de cristãos? Porque viram Cristo neles. Aí a palavra vai dizer que em Antioquia os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos, porque tiveram a revelação de Cristo. Cristo foi formado neles pela pregação do Evangelho e eles externizaram Cristo. Aí as pessoas olhavam para eles, cristãos. Cristãos, qual que é o significado de cristão? Pequeno Cristo, alguém tipo Cristo. Vai para o dicionário e olha. Por que somos chamados cristãos? Mas nós externizamos Cristo? Externizamos Cristo de verdade? As pessoas olham para nós e veem Cristo? O próprio Pedro e João, irmãos, eles antes subiram para a Porta Formosa, fizeram tudo que eu acabei de falar aqui, sobre o paralítico que estava lá. Depois o Sinédrio veio, interrogou eles, proibiu eles de pregar em nome de Jesus, proibiu eles de usarem esse nome. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: olhe bem, se é mais certo nós ouvir vocês ou Deus, nós vamos testemunhar sim sobre o que o Senhor está falando, e acabou. Aí o que eles se reúnem e depois separam Pedro e João, e a palavra fala o quê? Eles reconheceram que aqueles homens tinham estado com Cristo. Por quê? Porque eles eram indoutos e sem letras, e agora eles estavam ali cheios de ousadia, discutindo com o Sinédrio, discutindo com a massa religiosa. Cristo neles, irmãos, mudou totalmente o comportamento. Homens rasos de entendimento, indoutos, homens que não eram letrados, não tinham sido ensinados nos templos de Jerusalém, não tinham sido ensinados pelos mestres religiosos, agora estavam ali discutindo com eles sobre a palavra de Deus, discutindo face a face com eles. Viram o que? Esses homens realmente estiveram com Jesus. Eles não estão brincando no que eles estão falando. Porque, irmãos, Cristo foi formado neles, irmãos. Estevão de joelhos, levando pedrada até a morte. Senhor, não imputa a eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele reluzindo como um anjo. Eles viram a glória do Senhor em Estevão. O que é isso, irmãos? Cristo nele. O que está faltando para nós como cristãos impactar a cidade de Navegantes? Vamos falar para Navegantes, região do Vale do Itajaí. O que está faltando para você, para mim, para nós impactar essa região? Cristo em nós, irmãos. O que está faltando para nós chegar nos lugares, irmãos, e as pessoas olharem para nós? Eu preciso de ti, do que está em ti, aliás. Eu preciso disso que você tem. Cristo, irmãos, Cristo em nós. Cristo em nós. Irmãos, as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas. No domingo saímos com os jovens ali fazer
protótipo do que vamos fazer em nome de Jesus do evangelismo. Veio os 2 moradores de rua, um deles sentou ali, até sentou perto da irmã Edneia, estava alcoolizado, e eu deixei ele ali, mas quando eu vi que ele começou a falar, sentei do lado dele, comecei a ser firme com ele parou, depois ele pediu uma oração, comecei a orar por ele, irmãos, foi tão interessante, ele estava bêbado, irmãos. Quando eu comecei a orar por ele, eu repreendi o espírito que estava na vida dele, ele olhou para mim e falou, mudou a feição dele, ele olhou para mim e falou, opa, esse é o meu Exu. Eu disse, não interessa, o meu Senhor é maior do que o teu, está amarrado aqui em nome de Jesus. O outro morador de rua, irmãos, que estava lá no fundo, levantou e começou a gritar, ei, tu está machucando ele, não faz isso com ele, veio, que tipo de oração é essa? Eu olhei para ele, ignorei ele, continuei ministrando para o outro aqui. Aí ele olhou, eu até queria uma oração, mas tu vai repreender o demônio que está em mim também? Aí eu disse, vamos ali que eu vou conversar contigo. Irmãos, eu comecei a conversar com ele. Deus tem me dado a graça, irmãos, nesse tempo que eu tenho trabalhado, viajando, eu ministrei para muitos moradores de rua, irmãos. Esse ali foi o mais inteligente que eu já vi. Irmãos, inteligente, fora do comum, vocês não têm noção. Vou dizer que naturalmente muito mais inteligente do que eu, muito mais. Eu tenho humildade para dizer isso. Humildade, irmão de juíza, eu acreditei na história dele. Irmão de juíza, irmãos, e as coisas que ele falou não eram umas coisas fora. Ele pediu para contar a história para mim, irmãos. Eu vou dizer para vocês: aquele homem estava naquela situação porque ele se desiludiu com o Senhor. Ele era de uma religião muito religiosa, e a esposa dele e o filhinho dele morreram num acidente, e ele se desiludiu com Deus. Eu fiquei ali, ouvi ele, comecei a ministrar para ele, irmãos, eu estou ministrando para ele, eu disse para ele, tá bom, eu não vou repreender, fica calmo, eu vou falar contigo, pode ser? Pode. Ele falou para mim, eu sentei do ladinho dele, fiquei falando para ele, falando do amor do Senhor, falei para ele, conversei com ele, ele olha para mim chorando, o que tu está fazendo comigo? Eu disse, eu não estou fazendo nada, estou te falando do amor que eu tenho dentro da minha vida, que eu tenho na minha vida e que quer entrar na tua. Aí ele abaixou a cabeça dos irmãos, ele chorou, irmãos. Ele chorou, aí ele olhou para mim e falou, eu nunca chorei na frente de um homem. Eu disse, irmão, é Deus, irmão, é Deus. Aí ele começou, então ora por mim, irmãos. Quando eu comecei a orar por ele, foi extraordinário. Quando eu comecei a orar por ele, ele fechou os olhos, ele começou a receber a oração, ele começou a falar com Deus, ele mostrou o problema que ele tinha, externizou, ele começou a gritar dentro dele, a alma dele, irmãos. Eu senti um amor tão grande por ele, porque ele começou a falar, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor matou minha mulher? Por que o Senhor matou meu filho? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou nessa condição? E eu abracei e falei, o Senhor não te abandonou, o Senhor está aqui do teu lado. E aí que ele chorou, irmãos. Aí que ele chorou, se entregou. Irmãos, é isso que as pessoas precisam. Cristo em nós, irmãos. Elas precisam de Cristo em nós. É maravilhoso nós nos reunir aqui, ouvir o Evangelho. É maravilhoso nós nos reunir depois fazer o almoço. Mas aqueles que realmente estão precisando estão lá fora. E eles precisam dessa palavra que você tem. Irmãos, é muito mais fácil. Eu vim aqui, ouvi a palavra. É fácil. Segunda-feira eu volto para o meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu estou bem, eu ganho um bom salário, não está faltando nada para a minha vida, está tudo certo. Graças a Deus a enfermidade não está tocando na minha tenda, no meu lar. Graças a Deus está tudo bem. Mas e as pessoas gemendo, irmãos, do nosso lado? Irmãos, e se nós não tivéssemos estado ali naquele domingo de tarde? E se nós não tivéssemos estado ali adorando o Senhor com os jovens? E se nós não tivéssemos recebido Ele? E se eu levantasse e expulsasse o demônio que estava nele e ele ficasse bravo e saísse? Eu ia perder a oportunidade de fazer ele se reconciliar com o Senhor. Ele tinha uma visão religiosa de Deus, irmãos. A visão que ele tinha de Deus é que Jesus matou a mulher dele. É que Jesus matou, e foi tão interessante porque eu comecei a falar sobre ele ser guiado pelo Espírito Santo, sobre ele ser guiado por Deus, sobre aquilo que ele não tenho certeza que ele nunca ouviu lá naquela religião que ele frequentava. Aí ele olhou para mim, eu vou falar a verdade para ti. Irmãos, ele começou a falar umas coisas que eu não pedi para ele falar. Ele falou para mim assim, eu vou falar a verdade para ti, eu frequento o terreiro mesmo, o meu guia é a mãe Emanjá. Eu disse, tua mãe Emanjá, não é minha, em nome de Jesus. O meu guia é a mãe Emanjá. Eu disse, não, mas para tu ser transformado de verdade, o guia na tua vida tem que ser o Espírito Santo. O guia na tua vida tem que ser o Senhor. Para tu ser transformado de verdade, tu acredita que Jesus morreu por ti? Mas Jesus morreu por mim também. Eu estou fedendo, eu estou sujo.
Faz 8 meses que eu não tomo banho. 8 meses que eu não sei mais o que tomar banho, ele falou para mim. Jesus morreu por mim também, morreu. E não só morreu, ele ressuscitou por ti também. Mas ele me ama desse jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que tu é, mas se tu deixar ele te guiar, ele vai te mudar. Ele vai ter que ser o Senhor. Tira esses demônios. Eu falei, irmãos, com calma para ele. Esses demônios que são os teus guias, é por isso que tu está aqui. Agora, se ele for o teu guia, e ele tinha asma, irmãos, ele usa drogas pesadas, ele tinha asma, e aí eu me senti assim, um impulsionamento do Espírito Santo, porque ele não estava conseguindo acreditar que o Senhor amava ele. Ele estava dizendo, mas como que o Senhor me ama nessa condição? Eu falei para Deus te provar, que é Ele que está aqui do teu lado falando contigo, a partir de hoje, essa última vez que tu deu essa bombadinha aí, ó, tu não vai mais ter asma, em nome de Jesus. Para Deus vai te provar, irmãos, que a partir de hoje, tu não vai mais ter asma, que Ele falou contigo, e que se Ele for o Senhor da sua vida, tu vai ser outra pessoa. E eu tenho certeza, irmãos, sem sombra de dúvida, Bruno bem tranquilinho à noite, porque eu tenho certeza que ele foi curado e que ele é outra pessoa. Eu garanto, eu tenho certeza assim, ó, bem em paz no meu coração, porque não fui eu que falei aquilo por mim mesmo. Cristo em mim, falou com ele. Cristo em mim, irmãos, Cristo em você. Irmãos, Cristo nessa igreja. Nós precisamos entender, irmãos, temos recebido muito, irmãos, não para nos enfadar com o que temos recebido, não para que o nosso ego aumente. Mas se eu ir conversar com um religioso, eu entendo mais do que ele da palavra. O que o Senhor quer saber com isso, irmãos? O Senhor não está preocupado se eu conheço de Gênesis a Apocalipse. O Senhor está preocupado se eu vivo Ele, se eu externizo Ele, se é Ele que é o meu Senhor, se é Ele que é o meu guia, se é Ele que me conduz. O Senhor está preocupado com isso. O Senhor quer isso, irmãos, da sua igreja. Imagine nós, irmãos, aqui, ó, nesse pequeno grupo de 40 pessoas, 50 pessoas, todos com Cristo em nós, externizando. Deus fez um estrago no mundo espiritual com 12, que depois viraram 11, que depois virou 12 de novo com Matias, que depois virou 13 com Paulo. Deus fez um estrago no mundo espiritual, irmãos, com homens que receberam a revelação. Cristo foi formado neles. Depois eles externizaram Cristo. Paulo chega em Éfeso, para concluir, já vou liberar aqui. Apolo tinha passado por lá. Mas o que é Apolo? Homem eloquente nas escrituras. Ou seja, ele entendia do que ele estava falando. Ele não era um bobinho. Para Paulo escrever que Apolo era um homem eloquente nas escrituras. E depois nós vemos lá em Coríntios, ele dizendo, de quem vocês são? Meu? Apolo? Não, vocês são de Cristo. Então Apolo tinha muita influência naquela região. Apolo foi o principal pregador de Coríntios. Depois de Paulo, claro. Então, chega lá, Paulo já tinha pregado. Apolo já tinha pregado. Aí está lá Priscila e Áquila, fiéis companheiros de Paulo, pegam Apolo, vem cá Apolo, nós vamos te ajudar a melhor entender, porque até agora está pregando só o batismo de arrependimento. Está pregando João, mas espera aí, já passou muita coisa depois disso. Vem cá, vamos falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E Paulo recebe a revelação e vai para a missão dele. Paulo chega em Éfeso, o que ele vê lá? Homens que receberam o batismo em água somente. No que vocês foram batizados? Batismo de João, batismo para arrependimento. Ei, peraí, eu vou abrir melhor para vocês. E o Espírito Santo? E Jesus Cristo? Não, ainda nem ouvimos falar, que nem sabemos que existe o Espírito Santo. Não que eles não sabiam que existia o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo tinha sido derramado. Isso eles não sabiam. Aí Paulo vem e faz o quê? Ministra para eles a obra de Cristo. Eles recebem o Espírito Santo. Depois a palavra fala que em 2 anos o continente inteiro da Ásia tinha ouvido o Evangelho. Irmãos, não é uma cidade, não é um bairro, não é uma região, não é um país. É um conglomerado de países, irmãos. É um continente que tinha ouvido o Evangelho. Sem bicicleta, sem moto, sem carro. Nem cavalo direito eles não tinham. A maioria não tinha. Ou era a pé, ou era de navio. Um continente ouviu o Evangelho porque 12 homens, a palavra fala que foram 12, foram cheios do Espírito Santo. Cristo revelado, Cristo gerado, Cristo externizado. Deram passos que mudou. A palavra chegou em nós, irmãos. A palavra está em nós. Por causa de homens que tiveram a revelação, a geração de Cristo, a formação de Cristo neles. Eles externizaram Cristo. O que falta para nós? Viver isso.
Pergunto para você, é fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, estamos ouvindo, temos ouvido. O que falta para nós dar esses passos? O que falta para nós ter ousadia? Uma vez, irmãos, eu fui orar, e eu quis seguir a oração de Atos 4, quando eles pedem para o Senhor ousadia para ministrar a palavra, enquanto o Senhor vai operando com sinais e maravilhas. Eu fui orar aquilo ali, Senhor, me enche de ousadia para me pregar o teu evangelho. Na hora o Senhor falou no meu coração, eu já tenho o espírito de ousadia. Eles estavam orando daquela maneira porque eles estavam recebendo a revelação do evangelho. Nós temos um acesso à palavra de Deus, irmãos, que eles não tinham. Nós temos aqui, ó, separadinho. Eu quero ler as cartas de Paulo, leio as cartas de Paulo. Eu quero ler como que o povo de Israel saiu do Egito, eu leio aqui. Eu quero ler como Deus formou o mundo, eu leio aqui. Eles não tinham assim, eram papiros, eram rolos. E sem falar que eles escreveram isso aqui que nós temos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós já temos o Espírito, temos a palavra, temos a comunhão, temos a igreja. O que falta para nós sair por aí ganhando o mundo, irmãos? Ganhando o mundo no modo geral, ganhando as almas para o Senhor, tocando em vidas, sendo extensões de Cristo, do reino de Deus. Falta só nós queremos, falta só nós querer, nós entender que se Cristo está aqui, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e que a vida que eu tenho agora aqui é pela fé, não é mais pela vista. A vida que eu tenho aqui é para a eternidade, não mais para esse mundo, não mais para esse tempo. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos construir tesouros, arrecadar tesouros na eternidade, não aqui, irmãos. Isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Ah, Dilson, então eu não posso trocar meu carro? Se você tem condição, troque. Amém, glória a Deus. Mas não seja isso o centro da sua vida. O centro da sua vida é o amor. Há amor pelo próximo. O centro da sua vida é o que Cristo fez. É Cristo em você. É Cristo sendo gerado em você. Cada vez que você senta nessa cadeira, você tem que entender, hoje mais um pouco do que Cristo está sendo gerado em mim. Se não for assim, nós estamos vindo aqui em vão. Se não for para receber Cristo, ser gerado Cristo em nós dia após dia, a maneira que Ele pensa, a maneira que Ele age, como Cristo agiria, como Cristo faria, eu estou me enganando de me chamar de cristão, irmãos. Cristão reflete Cristo. Cristão é a imagem de Cristo. Nós somos chamados para ser a imagem de Cristo nessa terra. Coloque-se de pé, eu quero orar em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Irmãos, cada vez que você vem para esse lugar, é para Cristo ser gerado em você, cada dia mais, o caráter, os pensamentos, a maneira dele agir, a maneira dele pensar. Se autoanalise, faça essa autoanálise só em você, só você e o Espírito Santo. O meu comportamento é como de Cristo, o meu pensamento é como de Cristo. A maneira que eu ajo é como Cristo agiria. O que eu falo é o que Cristo falaria. O que eu vejo é como Cristo vê ou veria. Irmãos, é simples nós saber se Cristo foi gerado em nós. E se Ele não foi, ainda não tem problema. Você está tendo a oportunidade para deixar. É você que tem que deixar. O seu papel é abrir o seu coração e deixar. Deixa a palavra entrar e Ele vai ser gerado em você. E automaticamente você não precisa forçar ser uma imagem de Jesus. Se Ele foi gerado em você, automaticamente você é a imagem dEle na terra. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá aqui nessa manhã. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar sempre aqui, chamando nossa atenção, pelo desejo que há em Teu coração, Espírito Santo, de revelar quem é Cristo, de gerar Cristo em nós, de externizar Cristo através da nossa vida. Espírito Santo, que cada dia mais nós venhamos a dar liberdade para Ti. Senhor, nós reconhecemos muitas vezes, nós damos liberdade para a nossa carne, para os nossos pensamentos, para o que eu acho, para o que eu penso, para o que eu sinto, para o que eu quero, para o que eu vejo. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, como no início, Senhor, eu declarei aqui que essa igreja vai avançar. Eu declaro aqui agora também, Senhor, que meus irmãos, Pai, assim como eu, Cristo está sendo gerado dia após dia em nós, Pai.
Eu não aceito, Senhor, nós fazermos apenas reuniões formais. Não, Senhor, essas aqui são reuniões poderosas, onde o Senhor é revelado, é manifestado pela palavra, é revelado em nosso coração pelo Teu Espírito, e é gerado em nós, para que a gente saia externizando Cristo. Senhor, como é maravilhoso, Senhor, olharmos para a Tua palavra e vermos, Senhor, que os primeiros cristãos, eles não tinham vergonha do Senhor, eles não tinham vergonha do que o Senhor tinha feito, eles testemunhavam mesmo, eles eram ousados mesmo, eles vivenciavam mesmo, eles curavam mesmo, libertavam mesmo, levavam pessoas à salvação mesmo, não estavam nem aí com o sistema religioso, eles estavam preocupados com o Senhor, com a sua vontade, e eles estabeleciam por onde passavam o reino de Deus. Assim também, Senhor, eu profetizo sobre esse ministério, por onde passarmos, estabeleceremos o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quebraremos as oposições, romperemos os obstáculos em nome de Jesus, externizaremos Jesus, levaremos água, levaremos alimento, levaremos vida por onde passar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada um dos meus irmãos, assim como eu, que entrou nas portas desse templo nessa manhã, nós não saiamos daqui como entramos, Senhor, mas nós saiamos daqui, Senhor, desejando mais do Senhor, desejando mais da Sua palavra, desejando mais do Seu Espírito, desejando mais da vida que o Senhor nos chamou para viver, mais da Sua glória, mais do Seu amor, mais da Sua unção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse é o desejo, Senhor, do Seu coração, e é o desejo do meu também, que venhamos a vivenciar tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos chamou para viver, tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo, Senhor. Senhor, Pedro não teve a revelação de quem era o Senhor pela teologia, pelo muito conhecer as Escrituras, porque ele era um indouto, um homem sem letras, mas ele abriu o coração, e Deus, o Espírito Santo, revelou Cristo para ele. Depois o mesmo Pedro abriu o seu coração, e em obediência à palavra, Senhor, se fosse conduzido pelos sentidos, Senhor, eles jamais estariam reunidos em Jerusalém. Tanto é que nós vemos os discípulos indo para caminhar a Emaús, porque estavam nos sentidos, não estavam na obediência na palavra. Mas Pedro ficou ali obedecendo a palavra do Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder, e aí vocês serão minhas testemunhas. Eles obedeceram. Pedro, com o coração aberto, recebeu a revelação de quem era Cristo. Pedro, em obediência à palavra, com o coração aberto, recebeu, foi gerado Cristo nele. Pedro, em obediência, em temor ao Senhor, e em desejo de viver o propósito, externizou Cristo por onde passou. Esse é o desejo, Senhor, do Seu coração para essa igreja. Esse é o desejo do Seu coração para nós. Que seja também o nosso desejo, Senhor, externizar Cristo, mas sem pular etapas. Sem pular etapas. Primeiro Cristo revelado, depois gerado, depois externizado. E o Teu nome, Pai, será glorificado, Senhor. Será exaltado, Senhor. O Seu nome será exaltado por onde nós passar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Irmãos.